Senhor, restaura o que perdi e transforma minha vida. Oração da manhã. Antes de orarmos, convido você a dar atenção à palavra de Deus, para que ela torne nosso coração preparado, e então oraremos juntos. Há épocas na vida em que parece que perdemos demais, que muito foi deixado para trás. Talvez você olhe para trás e pense em oportunidades que poderiam ter alterado totalmente o seu caminho, mas que por algum motivo lhe escaparam. Pode ser relacionamentos que prometiam apoio, alegria ou encorajamento, mas que se desfizeram ou nem mesmo se formaram. Ou sonhos que você carregou por anos, só para vê-los se dissipar, escapando por entre seus dedos. Até mesmo fases da vida das quais você sente que nunca se recuperou de verdade e que talvez nunca se recuperará. Carregar esse tipo de pensamento pode ser muito pesado e é natural se sentir abatido nessa caminhada. É bem possível que você comece a achar que o que se foi não volta mais, que tudo foi perdido permanentemente. Mas veja bem, a verdade da palavra de Deus nos mostra algo bem diferente, e por isso tenho uma pequena mensagem de ânimo para você. Servimos a um Deus que restaura. O Senhor não está preso aos limites humanos e não se detém diante dos nossos erros ou das durezas que enfrentamos. Sim, talvez você esteja vivenciando uma situação terrivelmente complexa, improvável, impossível. Mas o que parece impossível aos nossos olhos ainda é possível para Jesus. A Bíblia nos oferece imagens vivas desse poder restaurador. Por exemplo, vemos um homem atormentado para além da ajuda humana em Marcos 5,15. Esse texto diz: quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem, que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Essa é uma daquelas passagens que nos mostra uma situação absolutamente incomum. Aquele homem vivia entre sepulcros, afastado de todos, tomado por espíritos impuros. Dia e noite, ele vagava pelas montanhas e cemitérios, gritando de dor, ferindo-se com pedras. Ninguém conseguia contê-lo. Aos olhos humanos, ele estava perdido para sempre. Talvez, se vivêssemos, você e eu, naquela época, entraríamos no coro de vozes que diriam que não havia esperança para ele. Mas ao encontrar Jesus, tudo mudou em um instante. O tormento cessou. A opressão se foi. Sua mente foi restaurada. Sua dignidade voltou. Sua paz foi devolvida e ele foi coberto novamente pela misericórdia de Deus. Não foi uma cura pela metade, mas uma restauração plena, completa. Poucos versos adiante, em Marcos 5:41 e 42, vemos outra cena impressionante. Uma menina havia morrido. Sua vida fora interrompida cedo demais. Mas Jesus chegou à casa, pegou-a pela mão e disse que se levantasse. Imediatamente ela obedeceu a ordem e se levantou e andou. Sua vida, que havia terminado, foi devolvida, o que deixou seus pais e os presentes atônitos. E o que dizer de Lázaro, em João capítulo 11, que ouviu a voz do Mestre e saiu do túmulo, vivo, caminhando e se alegrando em seguida? Nessas histórias, uma verdade se destaca claramente. Jesus restaura o que parece irremediavelmente perdido. Seja uma mente despedaçada, um corpo debilitado ou até a própria vida, ele pode trazer de volta. Nada escapa ao seu alcance. Talvez sua oração hoje seja algo como: Jesus, preciso que o Senhor transforme o destino da minha vida. Se assim for, você está clamando ao Deus certo. Se você diz: Senhor, preciso do teu favor, preciso da tua bondade e misericórdia me acompanhando sempre e preciso entrar em uma nova estação. Preciso que o Senhor cale as vozes que me desanimam, principalmente aquelas que estão no interior. Pois saiba que Deus ouve esses clamores e Ele fez promessas sobre restauração. Em Joel 2:25 parte A, Deus declara: restituirei os anos que foram consumidos. Se pudermos entender a promessa aqui feita a Israel e entendê-la pelos óculos do Evangelho, veremos o mesmo princípio que se aplica à Igreja. Restaurar não só bênçãos, mas anos. O tempo que achamos irrecuperável
está nas mãos de Deus. O que foi devorado, roubado ou destruído, Ele pode restaurar, muitas vezes em medida maior do que antes. E em 1 Pedro 5,10, lemos: O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os colocará sobre firmes alicerces. Isso nos mostra que Deus não restaura apenas coisas. Ele restaura você. Ele aperfeiçoa o que falta e fortalece o que é fraco. Firma o que está abalado. Sua restauração toca o interior e o exterior, alcançando cada aspecto de quem você é. Cada gosto, vontade, pecado, virtude, tudo. Mas a restauração não é só sobre o que Deus faz, é também sobre o que cremos. A fé é a ponte entre onde estamos e a restauração prometida. Se você vê suas perdas só pela razão humana, pode pensar que tudo acabou. Mas ao olhar pela fé, percebe que Deus já iniciou uma obra nova, mesmo que ainda não a veja. Às vezes, a restauração não vem de imediato. Ela pode requerer tempo. Assim como as estações mudam aos poucos, algumas curas e mudanças levam tempo. A semente é plantada antes da colheita. Por isso, agarre-se às promessas em Cristo mesmo quando nada parecer mudar. O gafanhoto pode ter consumido muito, mas os campos florescem de novo. Os anos parecem ter se esvaído, mas Deus pode encher o próximo capítulo da sua vida com tal abundância que ofusca o que se perdeu. Se você se sente vazio, Ele pode te encher. Se você se vê esquecido, Ele se lembra de você e te diz: Eu te conheço. Se quebrado, Ele pode remendar cada pedaço até que sua vida fique mais bela do que antes. Assim eu creio. E você, crê nisto? Se crê, comente Amém nos comentários para inspirar nossos irmãos que orarem conosco. O inimigo quer te vender a crença de que é tarde demais, que você perdeu sua chance, que nunca recuperará o que foi levado e que a felicidade verdadeira lhe foi arrancada. Mas Deus diz o contrário. Salmos 84:11 afirma: Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, não nega nenhum bem aos que andam retamente. Creio que a vontade do Senhor é ver você inteiro, não pela metade, mas caminhando na plenitude da sua bondade. Então hoje, levante os olhos. Vamos lá. Levante os olhos, tire-os das ruínas e coloque-os voltados para o restaurador. Não se fixe no que perdeu. Foque no caráter do nosso Deus. Diga a si mesmo: quem é como o nosso Deus? Ele ainda chama o que está morto à vida, ainda gera paz no caos, ainda transforma histórias de luta, perda e amargura em testemunhos de vitória. Ore com ousadia e confiança, firmando-se na verdade de que Jesus Cristo restaura. Sua restauração pode não ser igual ao passado. Pode ser algo novo e maior, ou além do que imagina, porque com Deus o melhor não ficou para trás. O melhor ainda está por vir. Agora vamos orar juntos. Rei Jesus, Tu és soberano sobre toda a terra, sobre toda a criação, e no entanto me conheces pelo nome. Sabes quem sou. Conheces cada porção do meu ser. Tua palavra em Isaías 55:8 e 9 nos lembra. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Pai, encontro verdadeiro consolo nessa verdade, porque não preciso compreender tudo para confiar em Ti. A prova da Tua fidelidade já foi nos dada na cruz do Calvário. Tua sabedoria é impecável, Teu tempo é perfeito, Tua visão é eterna. Perdoa-me, Senhor, pelas vezes em que questionei Teu plano. Do alto da minha prepotência, acreditei que sabia mais do que Ti. Perdoa-me pelos momentos em que o medo ou a impaciência me fizeram duvidar da Tua bondade.
Perdoa-me por me apoiar na minha própria compreensão em vez de me apoiar em Ti. Lava-me da presunção que acha que posso gerir minha vida melhor do que Tu. Purifica meu coração para que minha confiança não dependa de ver resultados, mas se baseie em quem Tu és. Senhor, Tua palavra está repleta de lembretes de que és um Deus que restaura, que cura, que reedifica. Penso no homem atormentado por uma legião de demônios, vivendo entre túmulos, isolado e sem esperança alguma. Mas quando Tu entrastes em sua história, tudo se transformou. Expulsaste as trevas, restauraste sua mente, o vestiste de paz e devolveste sua dignidade. E também ressuscitaste uma menininha da morte. Senhor, se podes chamar os mortos à vida, como sei que podes, certamente podes soprar vida nos lugares da minha existência que parecem mortos. Sonhos que murcharam, esperança que se esvaiu, alegria que foi roubada. Pai, deposito diante de Ti toda perda, toda decepção, toda pergunta que ficou sem resposta. Coloco em Tuas mãos os relacionamentos que não deram certo, as oportunidades que fugiram, as fases que eu gostaria de reviver, os sonhos que morreram. Libero tudo isso para Ti, porque creio que tens algo maior reservado. Tua palavra em Jeremias 17, 7 e 8 diz: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Senhor, faz-me como essa árvore, que minhas raízes se aprofundem em Ti, para que, em qualquer estação, eu permaneça firme. Quando o calor chegar, que eu não murche. Quando a seca vier, que eu não tema. Que minha vida dê frutos duradouros, nutrida pela Tua presença. Rendo a Ti meus planos, meus prazos, minhas ambições e desejos. Escolho confiar que, se fechas uma porta, é para me proteger, e se abres uma, é para o meu chamado. Recuso-me a medir meu futuro pelas circunstâncias atuais, porque sei que estás agindo nos bastidores de maneiras que não vejo. Senhor, ensina-me a calar toda a voz que contradiz Tuas promessas, vozes de dúvida, medo e desânimo. Que Tua palavra seja mais alta que minhas emoções, que Tua verdade supere as mentiras do inimigo. Lembra-me que mesmo quando o inimigo vem para roubar, matar e destruir, Tu vens para dar vida, e vida em abundância. Ajuda-me a ver que o que parece um retrocesso pode ser uma preparação para algo maior. O que parece perda pode ser uma entrada para uma estação melhor. O que parece oração sem resposta pode ser Tua mão amorosa me guiando ao que é melhor. Oro pela fé para continuar caminhando quando não sei o destino. Oro pela coragem para ficar de pé quando a luta se alonga. Oro pela paciência para esperar quando nada muda. Oro pela perseverança para louvar quando me sinto cansado. Espírito Santo, enche-me de novo. Sopra em meu coração a certeza de que Deus é por mim, não contra mim. Ajuda-me a lembrar que meu valor não está no que conquisto, mas em a quem pertenço. Clamo em favor de cada pessoa que ora neste instante comigo, onde quer que estejam. Que o Teu poder haja em favor dessas vidas, Jesus. Fortalece-nos para resistir à tentação de desistir ou ceder. Mantém-nos perto do Teu coração, para que conheçamos Tua voz e sigamos onde Tu nos guia. Senhor, creio que estás trabalhando todas as coisas para o nosso bem, como prometes em Romanos 8:28. Por isso declaro hoje: minha confiança está no Senhor. Declaramos juntos hoje: não seremos abalados. Minha esperança está no Senhor. Meu futuro está no Senhor. Ficarei firme no que creio. E creio que meu Deus é fiel, capaz e bom. Obrigado pela restauração que já está a caminho e pela resposta que sem demora vem. Oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Se esta oração tocou seu coração e se você tem sido abençoado pelo nosso conteúdo, inscreva-se no canal e acione as notificações para não perder nenhuma oração. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo
estejam sempre com você. Amém.